Olá! No canal de Irmão para Irmão de hoje, gostaria de refletir contigo sobre Zacarias, o sumo sacerdote, pai de João Batista. Nós estamos há pouco mais de 30 dias do Natal, desse ano de 2023, e Zacarias é uma das peças deste momento tão importante na história da humanidade e por consequência na nossa história, porque servimos a esse Deus e tivemos o privilégio de conhecer esse Jesus Cristo nascido naquela manjedoura. Mas Zacarias, quando sobe ao templo, naquele dia, conforme Lucas capítulo 1, a Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram pessoas exemplares, íntegras, e imagino Zacarias ser um sacerdote que havia prazer em observar, em caminhar com ele. Mas já idoso, ele chega para as suas funções no templo, e naquele período havia em torno de 800, pouco mais de 800 sacerdotes, e naturalmente que cada um tinha suas funções. E quando havia a necessidade de queimar incenso no Santo dos Santos, segundo os historiadores, segundo a norma, o costume deles, era sorteado um sacerdote. E calhou que naquele momento, depois de longa data, longo tempo, Zacarias é sorteado. E ao entrar no Santo dos Santos, ele tem uma experiência incrível. O anjo Gabriel lhe aparece e lhe dá uma palavra que eu gostaria que você observasse isso. Nós gostamos muito desse texto e nós observamos muito a questão do anunciar do nascimento de João Batista, que de fato é muito importante. Mas o anjo diz assim: Zacarias, suas orações foram respondidas. E aí agora eu gostaria que você refletisse comigo nessa questão da oração. Zacarias já não tinha mais condição de ser pai. Pela idade, ele e Isabel passaram a vida toda orando, pedindo filhos. Nós sabemos que para aquele povo, naquele período, uma mulher não ser mãe, não conceber, era motivo de vergonha, de tristeza e de angústia. E eles viveram a vida toda pedindo para Deus um filho, e agora o anjo lhe aparece e lhe diz que as suas orações foram respondidas. Depois de tudo isso. E aí Zacarias ainda pergunta: Senhor, mas como isso vai se dar? Como vai ser assim? Como isso? Como assim? Né? E tanto que o anjo, ele sofreu as consequências disso, porque se nós lermos ali o texto não declara que Zacarias duvidou. Pelas palavras de Zacarias, você não consegue deduzir isso. Mas a resposta vem pelo anjo, que o anjo diz: porque você duvidou, você vai ficar mudo e só vai voltar a falar depois que o menino nascer. E o seu nome deverá ser João, né? E então eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre a oração nesse enfoque de Zacarias. Zacarias tem uma experiência incrível e maravilhosa, e tem uma resposta de oração num momento que parece absurdo. É como se Zacarias dissesse assim: Senhor, alguma coisa deu errado no seu relógio aí, porque depois de tanto tempo orando, Isabel e eu orando, servindo ao Senhor, cumprindo com as minhas obrigações aqui no templo, fazendo, estudando a tua palavra, fazendo a tua obra, e agora o Senhor diz que as minhas orações, ou as nossas orações, foram respondidas. Não é um pouco tarde demais para isso? Humanamente parece mesmo, né? Talvez se fôssemos nós ali, talvez a reação fosse até mais cruel, ou mais incrédula, ou mais absurda do que Zacarias. Mas ainda bem que foi ele, e ele nos traz um ensino então, né?
Muitas vezes. Eu gostaria que você refletisse em alguns pontos. Algumas orações que ao longo do tempo, de tanto que nós oramos e clamamos, pelo tempo que se passou, acabam adormecendo em nosso coração, em nossa mente, e acabam que caindo naquele comodismo de entender, provavelmente não é da vontade do Senhor que isso seja feito ou realizado. Esse é um ponto. Segundo, é que o tempo de Deus é o tempo certo, não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo correto. É fundamental entender isso, que o tempo de Deus sempre vai ser o tempo certo. Deus não atrasa, Deus não responde, Deus não esquece, Deus não... Enfim, o não de Deus é uma resposta, o não de Deus e o tempo de Deus, ele é fundamental. Terceira coisa, a resposta de Deus para a nossa vida, nas nossas orações, principalmente aquelas que nós colocamos diariamente, de dias, meses, anos, ao longo da vida, principalmente orações em família ou em igreja, em comunidade, de um grupo específico, de questões que há objetivo, há interesse, há uma razão de ser, quando respondidas pelo Senhor, não são respostas para ficar para nós, não são respostas que seja para que nós tenhamos isso ou usamos disso egoisticamente. Não. A resposta de Deus é para abençoar outros, abençoar sua família, abençoar seus vizinhos. A Bíblia diz que os vizinhos se alegraram no dia do nascimento de João. Os vizinhos estavam lá, todos estavam lá felizes, havia uma celebração, havia uma comemoração, porque aquele casal de velhinhos agora estava celebrando o nascimento de um filho que seria grande na história, que seria o precursor do Messias, que haveria de anunciar, que haveria de batizar o próprio Senhor Jesus. Então, a resposta de Deus na sua vida, ela não vai envolver somente você. Não seja egoísta, não pense assim egoisticamente, porque a resposta de Deus na sua vida vai ser uma resposta que vai abençoar muitas outras pessoas. Talvez uma cidade, talvez um país, uma família, uma igreja, mas entenda, a resposta de Deus não é só para você. Vai envolver outras pessoas, porque Deus quer abençoar, além de você, muitos outros, independente do tempo e do prazo. Amém? Palavra de irmão para irmão.